entrevista do Pedro Lourenço a partir de agora aqui na tela da Band. Veja aí. Pode vir. E vai vir. Eu não sei os nomes exatos, que o Mina hoje acho que tem uns 10 clubes querendo ele. Ele é um cara bem difícil do Alexandre conseguir, mas tem outras opções aí no mercado e o Alexandre está trabalhando. E nós esperamos que na janela a gente veio mais uns 2, 3 para a gente dar uma melhorada no nosso plantel. Ô Pedro, qual é a perspectiva de investimento do Cruzeiro para essa janela? Porque essa foi uma crítica grande à gestão do Ronaldo. Todo mundo sempre reconheceu muito que o Ronaldo lutou, reorganizou o clube, mas todo mundo sempre trouxe uma crítica da falta de um investimento mais pesado no futebol, de um aporte mais pesado no futebol. O sentimento geral no meio do futebol é que o Cruzeiro mudou o patamar com a sua chegada. Era impensável trazer o Caio Jorge, era impensável trazer um goleiro como o Cássio até 2, 3 meses atrás no Cruzeiro. Vocês falam em um aporte de aproximadamente quanto para esse meio do ano? João, assim, aproximadamente nós vamos ter que aportar lá para o Cruzeiro com o que nós estamos... que já tem lá hoje, eu tenho que fazer uma aposta para o Cruzeiro, que já começou por ontem já, em torno de 100 milhões de reais. Para o time. Para o time e para as contas lá que tem. Para o futebol, que o futebol você compra parcelado, hein, João? Na sexta-feira já caiu um Pix de 100 na conta do Cruzeiro. Não, vai ter que cair para... Não, falo, dentro desse ano nós temos que pôr lá uns 100 milhões no Cruzeiro e além desse jogador que tem que comprar, que ser parcelado, e a gente vai fazer uma... Como diz o ditado aí, uma Casa Bahia, já vai pagando, né, João? Vai fazer uma caixinha aí ao longo do tempo, né? Vai pingando. O Alexandre vai fazendo uma caixinha lá e nós vamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai pagando. Então, esse ano nós vamos colocar lá, aumentar a folha nos 5 milhões. Pelo menos 5 milhões de aporte em folha. Em folha. Esse é real. Porque os jogadores hoje... Infelizmente, eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, mas os jogadores hoje são caros, mas os jogadores bons são caros e isso é líquido certo. Então, tem que aumentar para você ter um time competitivo, tem que gastar. Infelizmente, você sabe, não é barato, né? E a gente tem que mostrar. E eu tenho certeza que o torcedor nosso vai entender e vai nos ajudar com o sócio torcedor e vai ajudar a gente a pagar. Você, quando assumiu o Cruzeiro, a folha do Cruzeiro girava em torno de quanto? 12 milhões. Então, nós estamos falando de uma folha aí que vai subir para aproximadamente 17 milhões de reais por mês. Isso aí. Com essa folha subindo esse ano para uns 17, para o próximo ano, se nós trazer esses jogadores, nós estamos pondo com os que pode vir, certo, João? Sim. Nós já estamos pondo esses que pode vir. Aí, para o ano que vem, praticamente é isso, nós vamos tirar alguns também para diminuir a folha. Tem uns que não vai ficar, que isso é normal, natural, né? É natural, mas em torno, para o ano que vem, é em torno da folha dos 20 milhões. Para nós da imprensa em geral, é ótimo uma figura, ótima uma figura como o Pedro, porque o Pedro fala. Né? Para nós é ótimo, mas para o Cruzeiro eu entendo que é importante ter um cuidado, uma certa cautela. E aí como é que o Cruzeiro vai lidar com isso? Eu não sei, ele é o dono do clube, ele diz exatamente o que ele bem entende, porque ele é o dono do clube, ele pode, né? Mas eu entendo que é importante dar uma segurada, porque o que o Pedro diz gera expectativa. E o torcedor, quando gera uma expectativa no coração de quem ama, essa expectativa ela nunca tem equilíbrio. O equilíbrio não caminha paralelamente à expectativa, não. Então, quando ele diz, bom, vamos subir a folha de 12, mais 5 milhões vai para 17, aí você já imagina, pô, com 17 milhões de folha dá para ficar com um time muito competitivo, né? E aí ele vai dando detalhes. Para nós é ótimo. Nossa, como eu queria. Inclusive nós tínhamos uma entrevista marcada com ele aqui na semana retrasada e acabou não acontecendo. Ele não estava bem e um dia antes da entrevista eu vi que ele realmente não estava bem. E depois ele deu várias entrevistas e eu gostaria muito que nos concedesse algumas aqui, porque a entrevista com o Pedro é sempre muito interessante. Mas para o Cruzeiro, eu entendo que é importante dar uma segurada nas declarações. Falando em Pedro Lourenço, só a título de informação, a SAF ainda não foi assinada e por razões óbvias, né? Ainda está no CAD, então o CAD dá o parecer e depois do CAD entregar o parecer, daí vem as assinaturas. Eu só espero que ninguém na associação dificulte
para criar dificuldades, para vender facilidades, para que a coisa seja assinada. Ela ainda não foi porque está no CAD, mas tomara que ninguém faça movimentos para dificultar. É aquele movimento, né, de criar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que eu espero que não aconteça nenhum tipo de venda de facilidade para alguma dificuldade que aparecer. Acho que ficou bem claro, né? Ô, Valuzeiro, e aí, Valuzeiro? Boa tarde. Ídolo máximo do Cruzeiro. Como é que você tá, irmão? Tudo bem, tô ótimo. É nós ou não é nessa segunda-feira? Claro que é, Então claro vamos que lá é. falar do Pedro Lourenço. Vamos falar, boa tarde aí. para você, para os amigos que nos acompanham. Antes eu gostaria de fazer um registro. No sábado à noite eu estive lá na sede campestre do Cruzeiro. Estava acontecendo um encontro de vários redutos do Cruzeiro e fui cumprimentado, viu, HG, passando aqui para todos os amigos. Muitos falando que sempre estão nos acompanhando aqui nos Donos da Bola durante a semana. Então fica esse registro e esse agradecimento aos vários redutos cruzeirenses que estiveram na oportunidade no sábado à noite lá na sede campestre da Pampulha. Falando a respeito dessa situação, Pedro Lourenço revelando, né, planos do Cruzeiro com relação à folha salarial, dando sequência naquilo que ele já disse na sua apresentação, né? Naquela passagem de comando do Ronaldo Fenômeno para o Pedro Lourenço. Acho que, como você disse bem, claro, para a gente poder trabalhar com a notícia é muito bom quando o dirigente, o proprietário fala, mas daqui a um tempo acredito que, de repente, numa negociação de um atleta ou de um patrocínio, é importante que tenha-se um filtro também. Uma coisa que o Ronaldo falava, e eu concordo com ele, é que o proprietário ele não precisa de falar o tempo inteiro. Claro que não está correto o Ronaldo ter ficado 2 anos e 4 meses no comando do Cruzeiro e não ter falado, por exemplo, com nenhuma emissora de rádio ou TV ao vivo aqui em Belo Horizonte. Mas eu também penso que a figura do proprietário, dirigente, o mais importante na ordem de comando de um clube, não precisa de o tempo inteiro estar sempre vindo aos microfones para falar a respeito. Por conta disso mesmo, o clube tem uma estrutura, um departamento de futebol, um departamento de comunicação, entre outros que existem numa instituição de futebol. Eu tô achando engraçado, é isso aí, pegando uma carona no que o Valu falou. Porra, quando a gestão anterior não falava, vocês reclamavam, agora a atual fala e vocês reclamam. Não, é porque, não sei se vocês se lembram, que num trecho do que eu disse aqui, existiu a palavra equilíbrio. Tá. Não é afastar o clube e seus dirigentes dos microfones. Ele como dono, eu entendo que é necessário dar uma blindada. Eu acho até que o Cruzeiro já está trabalhando para isso e eu acho que o contato direto com o Pedro deve ser um pouco mais difícil ao longo dos próximos dias, semanas, então, enfim. Ô Andrezão, vamos falar aqui da Thiago Fernandes, daqui a pouco nós vamos entrar em Michael, hein? Michael, será que vem? Lá no Rio, tem influenciador lá do Rio dizendo em vídeo que o Cruzeiro está muito forte na parada. Daqui a pouco vamos falar mais ainda sobre a questão aí do Pedro Lourenço. Eu vou deixar ali, vocês briguem, desgraçados. Então, não. A única preocupação é quanto à questão do que pode inflacionar. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, mas essa é a única preocupação. Que são detalhes, eu acho que são detalhes importantes. É sempre bom saber o que está sendo gasto, o que vai ser gasto, qual que é o limite que o Cruzeiro pode chegar. E na entrevista do Pedro Lourenço, ele é muito claro quanto a isso, né? Ele pega e coloca, hoje a folha é de 12, ela pode chegar a 17 até o final da temporada, com a abertura dessa janela. Legal a gente saber disso, saber qual vai ser o aporte, que é de aproximadamente 100 milhões que vai ser feito um investimento. Então, ou seja, jogadores grandes realmente estão no rumo do Cruzeiro, na rota do Cruzeiro. Isso é tudo valioso. Eu acho que o Pedro Lourenço ele pode ter um cuidado a mais na hora de colocar detalhes. Esses detalhes é o que, às vezes, para uma negociação, pode inflacionar lá na frente. Um jogador que normalmente viria para o Cruzeiro por 10, vai querer 20. Então, essa questão de inflacionar muito uma folha ou as pedidas, que é a preocupação. Mas eu entendo esse momento inicial do Pedro de atender as emissoras, de falar um pouco mais, já para mostrar quem ele é, mostrar como que vai ser esse trabalho dele. Eu acredito que depois aí ele vai deixar isso no cargo de diretores de futebol, de gerentes de futebol, para deixar as coisas fluírem de uma forma melhor e a ação dele ser mais direcionada às questões de negociação e de bater martelo e de colocar o dinheiro, né, Mike?
Até porque essa questão de falar valores normalmente até aumenta a pressão, né? Porque aí ele contrata jogadores, 5 milhões a mais. Aí o time não vai bem. Daquele momento, o jogador chega e não consegue jogar, aí a torcida já fica cobrando baseada nesses valores. Pô, mas o cara recebe tanto e não tá jogando nada, né? E vai criando uma pressão maior. Mas eu acho que também tem a ver com essa nova diretriz da diretoria do Cruzeiro, que é de ser mais aberta tanto à torcida, quanto à imprensa, quanto aos ídolos, né? Sim. Que eles têm batido na tecla. Então eu acho que também vai chegar no meio termo ali, num ponto de convergência, né? Agora está sendo meio que até um teste, né? Porque como é que vai ser isso nessa primeira janela e depois o que dá certo, eu acredito que eles vão manter, o que não der, eles vão cortar. Eu gosto dessa transparência, sabia? Eu acho que é importante Para nós é ótimo. Quando alguém chega ali ao microfone e diz o que está acontecendo, o que vai acontecer de fato no clube. Porque a gente viu nos últimos 3 anos, são 3 anos? 22... 2 anos, 2 e meio. 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses, uma gestão que ela pouco falou sobre essas coisas. Ela pouco trouxe para a gente tudo isso. Quando ela trazia, o que era muito raro, era sempre, para mim, de forma muito tardia. Aconteceu isso para mim diversas vezes. Eu acho que esse tipo de transparência com o torcedor sobre o que está acontecendo no clube, sobre o que vai acontecer no clube, sobre as mudanças que serão feitas, especialmente nesse início de trabalho, esse tipo de transparência é importante. Então, eu não condeno o que foi feito pelo Pedrinho nesse início, não. Acho que é interessante, acho que ele tem que vir a público falar de fato o que tem sido feito, para depois, talvez, em uma eventual negociação, ele não trazer a público quais são as nuances dessa negociação. Por exemplo, ele não vai trazer a público as nuances de uma negociação com o Michael. O caso do atacante que teve recentemente, do Lautaro Dias? Lautaro Dias, só veio a público porque você descobriu num dia, numa situação específica e X. Então, assim, eu não acho que eles tenham falado demais, não. Acho que esse tipo de transparência, como que aconteceu na entrevista do Pedrinho à CNN, para mim ela é salutar. Eu acho só, Everton, eu defendo transparência, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, mas eu acho que transparência é diferente de você revelar estruturas de mercado que acontecem dentro de todos os clubes. A gente não vê costumeiramente os clubes abrindo toda a caixa preta de finanças, de planejamento estratégico. Eu acho que tem uma parte importante da operação futebol que ela não deve ser revelada não por questões de transparência, mas por questões mercadológicas da questão do mercado. É a mesma coisa. Eu não chego aqui e revelo, por exemplo, todos os meus gastos, quando eu recebo, quanto eu recebo por mês e etc. Mas a minha vida, ela é transparente. Todo mundo sabe onde eu trabalho, a maioria sabe onde eu moro. Então, só para deixar claro, eu sou a favor da transparência, mas eu não acho que você deve revelar todos os planos em termos de futebol, porque, não, para mim, é a forma que eu enxergo, Thiago, e respeito a forma que você vê. Que quanto mais falar, melhor. Eu entendo que quanto mais falar, você corre o risco de passar da transparência. Tem coisas no futebol que eu acho que tem que ser mantidas em sigilo. Nas empresas são assim. Eu não sei tudo que acontece dentro da Band Minas, porque eu não tenho que saber. Eu estou inserido em uma parte da operação. Então isso é um pensamento meu, mas transparência, é claro, e sempre. E eu acho assim, para fazer justiça, acho que a gestão anterior jamais faltou com transparência com relação ao torcedor. Transparência. O Valu, eu acho que isso é uma parte. Até porque, assim, eu acho que não cabe a comparação, porque tanto a Band quanto você não são um clube de futebol com 12, 13 milhões de torcedores e apaixonados. Eu falei em termos de empresa, Thiago. Aí eu não estou tratando só o negócio de futebol. Com pessoas injetando dinheiro. Não, então. Pois é, mas eu acho que a gente tem que tratar de forma diferente, porque o futebol tem isso. O futebol tem esse ponto. E quando o futebol te exige ou te coloca como o comandante de um clube, que são 9, 10, 11, 12, 13 milhões de torcedores, a gente para pensar, opa, aqui é diferente. Aqui não dá para tratar como supermercados BH. Tá, eu então entendo que nos supermercados BH ele não tem a obrigação de chegar aqui e falar, opa, no ano que vem a gente pretende fazer tantas mil lojas, se comunicar. Quantas mil... O que ele tá querendo dizer? Mas acontece. Ali, então, você tem assessoria de imprensa, marketing, departamento de futebol. Cara, ele tá dando uma entrevista. Ele foi chamado ali para dar uma entrevista e ele se sentiu à vontade para trazer, olha, vamos aumentar esse valor no Cruzeiro. Vamos aumentar. Eu acho que o único ponto é o que o Elton disse. É que talvez isso acabe atrapalhando numa eventual negociação, numa eventual busca de algum atleta. Porque aí o atleta fala, opa, eles vão aumentar 5 milhões na folha?
eu posso ganhar 2. É disso que eu tô falando, Mas não tem problema na ainda transparência. assim, para mim, o Cruzeiro tem um cara extremamente habilidoso no departamento de futebol, que tanto o Alexandre quanto o Pelaipe, na verdade, são muito habilidosos para isso. Eu acho que o Cruzeiro conseguiria tirar de letra essa situação dita pelo Pedro Lourenço. Para mim, o grande ponto é, quando ele fala o que vai ser feito, olha, nossa folha salarial vai ser essa. Cara, eu acho isso legal. Pô, o Cruzeiro vai ter uma folha salarial mais alta, ainda não vai ser, não vai estar entre as maiores do Brasil. E nenhum clube no Brasil faz, eu não acho. O São Paulo já fez isso. Não, O mas Casares é faz que aí, isso. mas é que aí, A gente Thiago, acaba mas é que aí, descobrindo, né? A Thiago, gente o sabe que a acontece folha é o de seguinte, vários o Casares clubes. tá falando né? não é não ter transparência. É que tem respostas que ele quem sou eu para ensinar o Pedro que tem que fazer, né? Desculpa. Mas assim, tem respostas que você pode responder, que você pode entregar sem você abrir detalhes. Abrir Por detalhes. exemplo, É você estratégia. pretende aumentar a folha? Sim, pretendemos aumentar a folha consideravelmente. Agora, o consideravelmente pode ser porque 1% de 12 milhões, né? É muita coisa. Muita coisa. Né? Então, assim, é só isso, é só isso. É porque isso também, para nós é ótimo, gente. Eu Não, estou fazendo um maravilhoso. movimento contrário aos meus Maravilhoso. interesses. Maravilhoso. Eu estou falando aqui, me posicionando contrário aos meus interesses, porque quanto mais eles falarem, para nós é melhor. Exatamente. Vivemos da notícia e da opinião. Exatamente. Então seria maravilhoso. Mas, por exemplo, eu acho que nós aqui precisamos também, e isso todo mundo aqui faz, a gente precisa se esforçar para buscar. Né? É claro que quando entrega pra gente é melhor, mas a gente precisa buscar enfim, você vai cavando para buscar informação. Agora, e o meu ponto de vista sou a favor da transparência sempre, sou a favor de que o clube abra as portas da toca para receber o torcedor, para receber a imprensa, sou a favor de que eles todos falem, mas tem situações estratégicas que não podem ser ditas. Ou não podem, não, desculpa. Não devem ser Não ditas. deve ser ditas, é por questão de estratégica mesmo. Ele deu elementos para nós riquíssimos, detalhes de negociações, detalhes de investimento, mas até que ponto que isso pode ser de benefício para a gestão e para a negociação? Eu não vejo de forma, como a gente, eu acho que todo mundo aqui concordou, a partir do momento que ele coloca todos os detalhes de valores, cabe ao quem vai ser os negociantes nessa história aumentar um pouco mais aqui ou ali. Porque se a folha vai ser de 17, o meu jogador pode ganhar um pouquinho mais, que isso faz o agente também ganhar um pouco mais. O investimento agora vai ser de 100 milhões. Opa, se vai investir 100 milhões, o meu jogador que era 5, eu posso passar ali para 5,3. Na Europa acontece muito isso, né, Eltinho? Os times, quando vendem um jogador muito caro, como na época que o Neymar foi vendido, Sim. né? Todos os outros times inflacionaram pro Barcelona, porque todo mundo sabia que o Barcelona ia buscar Tinha um dinheiro em substituto caixa. e que tinha dinheiro em caixa. Isso. Aí Dembélé foi para 140 milhões, Griezmann foi para 140, né? Valores que não seriam praticados Aí antes. começou a derrocada do Barcelona. Né? Aqui, e outra coisa, eu estava vendo hoje, gente, que não tem margem de comparação não, né? Nenhuma. Eu estava vendo hoje a coletiva do presidente do Corinthians, e eu vi do início ao fim. Nossa. Meu Deus do céu. Que delícia. Minha Nossa Senhora. É um negócio absolutamente medonho. Medonho. Caiu de paraquedas. Porque né? o que eu disse há pouco no Jogo Aberto, eu repito aqui. A impressão que se tem é que seria como você entregar uma metralhadora na mão de um bujo, sabe? E falar, toma aí. E ele, cara, ele não tem a menor ideia de onde ele está se metendo, o que ele tem que dizer e o que ele tem que fazer. Então, se eu chego ali e contesto, ele meio que, hoje, ele falando em contexto, ele contextualizou a farra acabou. Aqui. Hoje, ele pegou a frase, a farra acabou, e contextualizou. Então, se eu reclamo que às vezes os caras falam demais em outras circunstâncias, vocês se lembram aqui